Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma noite. É bom estarmos aqui juntos novamente para compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos então concluir a nossa série, Os Mandamentos da Mutualidade. Pela graça de Deus, hoje vamos ver os últimos 2 mandamentos na nossa lista. Mandamento de número 30, não mintais uns aos outros. Texto que está em Colossenses capítulo 3, verso 9. E o mandamento de número 31, sede compassivos uns para com os outros. Efésios 4, 32. Muito boa noite, você que está chegando. Boa noite, Noemi Santos. Você que está chegando e está conosco, muito bem-vindo. Muito boa noite. Como sempre, vamos começar orando pelos pedidos de oração. Algumas pessoas continuam internadas. Vamos orar pela família do irmão Josias Campos. Nosso querido irmão Josias hoje perdeu uma querida irmã. E a graça de Deus com eles é que a irmã estava salva, estava convicta da sua salvação. Então esse é o consolo. Porém vamos orar pelos familiares, os filhos, irmãos, sobrinhos, todos aqueles que fazem parte desta amada família, que precisa do consolo do Espírito Santo de Deus. Muito bem-vindo, João Bosco, muito bem-vindo, Ricardo. Graça e paz aos queridos irmãos. Vamos orar pelo pastor Edelton. Pastor Edelton hoje precisou fazer hemodiálise. A pastora Maria nos mandou notícia. Ele continua internado. Hoje, logo após a hemodiálise, ele abriu os olhos, sorriu para o filho, porém continua internado, precisando dos cuidados de Deus. Vamos orar pelo pastor Valdemar, lá do Espírito Santo. O pastor Valdemar teve melhoras significativas. Hoje sentou na cama, começou o trabalho de fisioterapia. O pastor Valdemar está num processo muito bom de recuperação. Então vamos orar, queridos. Você que está conosco, você que chegou, muito bem-vindo, irmão Sina Terra, irmão Neemias, irmão Jessé, esta família amada, sejam bem-vindos. Muito bem-vinda, Adriana Paz, Deus te abençoe. Adriana Paz, uma das primeiras ovelhas nossa na igreja do canal do Anil. Deus te abençoe, Deus te guarde. Oremos, queridos. Querido Pai, nós te adoramos. Nessa noite bendita, te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, queremos rogar pela vida do Josias e toda a sua família, seus irmãos, filhos, sobrinhos. Ó Deus, uma família que está enlutada. Pedimos a tua misericórdia, a tua graça, o teu consolo sobre esta família, Pai. Tua palavra diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, e que estar contigo é incomparavelmente melhor. Portanto, os familiares que ficaram, nós rogamos o teu consolo, que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer, guardar cada um dos filhos, Senhor, da tua serva, que partiu e está com o Senhor. Nós temos clareza disso, pois a tua palavra nos afirma: aquele que está com Cristo, ao partir desta vida, imediatamente se encontra com o Senhor. Como disse o próprio Senhor Jesus ao ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O ladrão havia se arrependido, pediu perdão pelos seus pecados e rogou a Jesus que lembrasse dele. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ó, querido Pai, por isso temos certeza de que aquele que está em Cristo, aquele que foi salvo, lavado e remido pelo teu sangue, ao partir desta vida,
ele vai encontrar com o Senhor. Porém, a família que fica, Deus, com tristeza, com pesar, com lamento, com choro, pedimos que o teu Espírito possa guardá-los nesta hora e fortalecê-los. Ó Pai, rogamos também pela vida do pastor Edelto, teu servo. Ó Deus, opera um milagre na vida do teu servo e traz ele de volta à vida, mas a vida normal, Senhor. Devolve a sua família, a sua igreja, as suas ovelhas. Guarda a vida da pastora Maria, seu filho Jonatas, seu irmão. Guarda, Senhor, cada um dos familiares, fortalecendo na fé, sustentando com a tua boa mão. Guarda teu servo, pastor Valdemar. Ó Deus, continua a restaurar a saúde do teu filho, Pai. Depois de tantos dias internados, ele tem dado sinais vitais de melhora. Ó Deus, continua restaurando a saúde do teu servo e manifestando a tua graça sobre aquela família, o teu poder e a tua misericórdia. Ó Deus, guarda os demais enfermos, milhares de famílias enlutadas em nosso país. Por isso, Pai, te rogamos por cada uma dessas famílias, te rogamos por cada um internado, rogamos pelos médicos, Senhor, o sistema de saúde, ó Deus, saturado, os médicos, ó Deus, cansados, muitos adoeceram, muitos também faleceram. Ó Deus, como aquele pedido que hoje eu pude ouvir, daquele médico ali em Santo André, que está cansado, colegas que foram embora, colegas que pediram demissão. Senhor, tem misericórdia de todos os médicos desse país, ó Deus, que têm trabalhado nesse um ano e alguns meses de pandemia, incansavelmente. Senhor, guarda cada um deles, guarda os familiares, guarda a mente, Senhor, guarda a vida emocional. Em nome de Jesus, rogamos por misericórdia. Senhor, acelera esse processo de vacinação. Ó Senhor, em nome de Jesus, tem piedade do nosso país. Toma a economia do nosso país nas tuas mãos, as empresas. Guarda os empregos, Senhor. Guarda cada família que perdeu o seu emprego e passa por dificuldade. Que a misericórdia e a graça do Senhor possa alcançar cada uma das famílias, em nome de Jesus. Senhor, fica conosco essa noite, abre nossos olhos diante da tua palavra e manifesta, Deus, a tua graça e a tua bondade sobre nós. Revela-nos a tua palavra, traz a tua pureza e a tua santidade, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus por esse tempo. Se você está com a Bíblia, por favor, abra em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Hoje nós vamos então encerrar essa série, e aí então vamos dar uma pausa com as lives, até prepararmos um novo material. Estamos orando e pensando qual será a próxima série de ministrações pela live. Ore por nós. Você que está conosco, por favor, ore para que Deus nos dê direção e orientação da sua vontade. Hoje vamos então encerrar olhando 2 mandamentos. Não mintais uns aos outros e sede compassivos uns para com os outros. Colossenses capítulo 3, o verso 9 é o versículo que tem esse mandamento, não mentais uns aos outros. Eu quero ler primeiro o verso 9 e depois vamos ao versículo 1, para a gente pegar todo o contexto em que Paulo cita esse mandamento. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Paulo então está orientando a igreja que os irmãos não deveriam mentir uns para com os outros, porque eles haviam se despidos do velho homem, né? Tiraram a roupagem do homem velho, do homem sem Cristo, do homem antes de se converter. Mas eu quero olhar o contexto em que esse versículo está inserido, queridos. E o contexto, ele vem aí a partir do verso 1, no capítulo 3,
quando Paulo vai falar da nossa união com Cristo. Aqueles que um dia aceitaram a Jesus, eles se uniram ao Senhor Jesus. E diz assim o verso 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Muito bem. Paulo usa aqui algumas expressões que talvez para alguns ela pareça que não tem sentido ou que está sem nexo. Quando ele diz aí, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Algumas traduções, as coisas lá de cima, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai, ou à direita de Deus. Talvez você possa pensar, mas como assim? Eu fui ressuscitado com Cristo, se eu nem morri ainda, eu ainda vou ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas aí a gente tem que olhar para o versículo 2 e o 3, que diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E aí Paulo fala, vocês morreram, mas vocês ressuscitaram. E aí, queridos, a gente precisa entender que Paulo está abordando a morte para o mundo. Aquele que aceitou a Cristo Jesus, ele morreu para o mundo, ele morreu para as coisas do mundo. Ele nasceu para Deus, ele nasceu uma nova vida em Cristo. E aí Paulo vai usar a expressão ressuscitados juntamente com Cristo. Quando o indivíduo aceita Jesus, quando ele decide entregar a vida dele a Jesus, então acontece o novo nascimento. Nós temos visto sempre dois textos. 2 Coríntios 5,17 que diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou uma nova criação. As coisas velhas, antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Alguém que nasceu de novo. E temos falado muito sobre João 3, quando Nicodemos visita Jesus, faz a ele uma indagação, e aí Jesus responde, Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus responde a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não vai ver o reino de Deus. Jesus está falando desse novo nascimento, que Paulo se refere aqui. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, quem ressuscitou com Cristo é quem morreu para o mundo, ou seja, nasceu de novo. E aí então, para a gente entender todo esse contexto, o cristão, aquele que nasceu de novo, aquele que ressuscitou em Cristo, ele precisa buscar as coisas lá do alto, as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado. E alguém pode perguntar, que coisas são essas? As coisas lá de cima? Como assim buscar as coisas lá do alto? Buscar as estrelas, a lua, buscar os planetas? Não é isso que Paulo está falando. As coisas lá de cima, aonde Cristo vive assentado à direita de Deus, Paulo está falando das coisas do reino de Deus. Muito bem, as coisas do reino de Deus. E aí a gente precisa pensar então, que reino é esse? Que coisas são essas? Para que a gente então possa voltar lá no verso 9, eu quero olhar alguns textos que Jesus vai falar sobre o reino de Deus. Esse reino de Deus ele começou a ser implantado quando Jesus veio ao mundo e plantou a igreja. Jesus é aquele que mais fala no Novo Testamento sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. A expressão, elas vão aparecer simultaneamente, reino de Deus, reino dos céus, tem o mesmo significado. E eu quero ir com você a Mateus. Vamos olhar o Evangelho de Mateus,
Vamos comigo, Mateus capítulo 4. Jesus vai se referir várias vezes sobre o reino de Deus. Porque para eu buscar as coisas do alto, eu preciso entender o reino. Para que eu possa entender que coisas são essas. Para que eu possa buscar. Alguém só pode buscar alguma coisa que ele sabe o que é. Senão não tem como ele buscar. Como você pode buscar algo que você nem sabe o que é. Nem sabe aonde está. E aí se torna uma tarefa impossível. Mas quando Paulo diz buscar as coisas lá do alto, ele estava dizendo para um grupo de cristãos que sabia quais eram essas coisas lá do alto. O que eram essas coisas? E eu quero refrescar nossa memória. Mateus 4, 17. Jesus, começando o seu ministério, ele diz o seguinte: daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus então entra pregando arrependimento, a mesma mensagem que João Batista havia pregado, arrependimento. João entra com a mesma frase quase: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E aí Jesus então, logo após João, Jesus entra no cenário pregando exatamente a mesma coisa. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Próximo porque Jesus estava começando o seu ministério, ele estava começando a lançar as bases do ministério. Então ele usa a expressão: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E logo no capítulo 5 do primeiro sermão de Jesus para a multidão, capítulo 5, vamos comigo aí, Mateus 5, verso 1, olha o que Jesus diz. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, Jesus começa a falar quem vai herdar o reino dos céus. E aqui a segunda citação do reino que Jesus faz. Primeiro ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem quer ir para o reino dos céus precisa se arrepender. Arrependimento é a primeira palavra do Evangelho, e ninguém vai ao reino dos céus se não se arrepender dos seus pecados, da sua vida velha, da sua vida pecaminosa. Não tem outro caminho. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, você que me ouve, se você quer ir ao reino dos céus, é preciso que haja arrependimento. De quê? Dos seus pecados, da vida velha, da vida pecaminosa. É preciso abandonar tudo isso e começar uma vida nova em Cristo. E aí Jesus então já dá o primeiro parâmetro. Bem-aventurados, humildes de espírito, os pobres de espírito. Pobre de espírito aqui, humilde de espírito, é alguém que chegou ao fundo do poço, alguém que sabe, percebe que precisa de Deus. E ele não tem outro caminho a não ser o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então perceba, se você quer ir para o reino de Deus, o reino dos céus, é preciso humildade de espírito. Mas Jesus segue falando do reino. Capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, verso 10. Olha o que Jesus vai dizer sobre o reino. A oração do Pai Nosso, Jesus ele vai nos ensinar a buscar o reino, a desejar o reino, que esse reino venha. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está ensinando os discípulos a orarem para que o reino venha. E aqui no sentido de ser estabelecido completamente, 100%. Jesus lança as bases do reino e começa a implantar o reino. Mas ele nos ensina a desejar que esse reino venha de maneira 100%. Querido, esse deve ser o meu desejo, o seu desejo todos os dias,
Por isso a gente deve sempre orar a oração do Pai Nosso, mas com um coração desejoso de que o reino de fato ele venha. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como no céu. Porque lá nos céus, a vontade de Deus ela é feita de maneira completa. Por isso, eu e você, precisamos desejar o reino. E mais à frente, aí no capítulo 6, lá no verso 33, quando Jesus está falando da ansiosa solicitude pelas coisas da vida, comida, bebida, vestimenta, né, nossas preocupações diárias, o que vamos comer, como vamos pagar as contas, como vamos comprar as roupas, Jesus dá a seguinte instrução para os seus discípulos. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Perceba que reino e justiça andam de mãos dadas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas do cotidiano, o que nós vamos comer, vestir, Deus vai acrescentar. À medida que nós buscamos o seu reino em primeiro lugar. Aqui a gente já começa a entender que coisas são as do reino. Logo, não são comida nem bebida. E lá na frente Paulo vai dizer o que é o reino dos céus. Paulo vai dizer, não é comida nem bebida. Nós vamos chegar nesse versículo. Mas o reino de Deus, ele precisa ser implantado aqui na terra. E eu e você como igreja somos responsáveis, queridos, a plantar o reino de Deus de maneira categórica. Mais à frente, capítulo 10, verso 7, Jesus está mandando os discípulos ir pregarem. Vamos comigo, Mateus 10. A instrução para os 12. Jesus dá uma comissão para os 12 pregar o evangelho. E olha o que ele diz aí. Mateus 10, 7. À medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino dos céus. Jesus então aqui já caminhou um pouco com os discípulos, está treinando os discípulos a ir pregar, e a pregação era a mesma. Pregai e dizei, está próximo o reino dos céus. Essa deve ser a nossa pregação hoje, depois de 2000 anos, para aquele que não tem contato com o reino dos céus, aquele que não conhece o evangelho do Senhor Jesus. Está próximo o reino dos céus. E aí mais à frente, Mateus 12, verso 28, Jesus vai declarar que o reino de Deus é chegado para os escribas e fariseus que haviam acusado Jesus, estavam dizendo que haviam blasfemado contra Jesus, porque estavam dizendo que ele expulsava demônio pelo maioral dos demônios, Beelzebu, e olha que Jesus responde para eles. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus diz, o reino de Deus chegou, porque eu expulso os demônios pelo poder do Espírito Santo. Eles estavam confrontando a Jesus de maneira terrível, e eles blasfemaram, porque eles disseram que Jesus havia expulsado os demônios pelo maioral dos demônios. Então ali eles blasfemaram de Jesus, e Jesus responde a eles, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus tem autoridade sobre os demônios. O reino de Deus tem autoridade sobre as trevas, queridos. E aí então a gente começa a pensar o que compõe o reino de Deus. São as questões espirituais. A pregação do evangelho está contida no reino de Deus. A expulsão aos demônios está contida no reino de Deus. Porque o reino de Deus é composto de muitas coisas. A humildade está contida no reino de Deus. Um coração humilde, quebrantado, contrito, faz parte do reino de Deus. A pureza do evangelho faz parte do reino de Deus. E aí mais à frente, verso
capítulo 13 de Mateus, verso 11, vamos comigo? Mateus 13, 11, olha o que Jesus vai dizer sobre o reino. A explicação da parábola. Jesus havia contado a parábola do semeador. E agora, quando chega em casa, ele vai explicar aos discípulos sobre a parábola do semeador. E o verso 11 ele diz: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Os discípulos haviam perguntado: por que lhes fala por parábolas? Jesus estava falando por parábolas e contou a parábola do semeador. E os discípulos ficaram intrigados e perguntaram: por que, Senhor? O Senhor fala por parábolas. E aí Jesus diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Porque os discípulos, querido, aceitaram o programa do reino. Os fariseus e os saduceus, os religiosos, não. Eles queriam era pegar Jesus sempre em algum erro. Eles queriam confrontar Jesus porque não aceitavam a doutrina de Jesus. E aí Jesus então disse para eles: porque para vós, que tem um coração humilde, quebrantado, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Por isso Jesus falava por parábolas. E só entendia as parábolas quem tinha um coração humilde, que sentava aos pés de Jesus para ouvir com humildade. Por isso ele começou dizendo lá no capítulo 6, verso 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5, verso 3. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, se você não for humilde para sentar aos pés de Jesus e aprender com ele, como ele vai dizer no capítulo 11, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Se você não for humilde para ouvir os mandamentos de Jesus, os princípios de Jesus, você não vai entrar no reino dos céus. E aí mais à frente, no verso 19, olha o que Jesus vai dizer aí, ainda explicando sobre a parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Muita gente que ouve a palavra do reino, mas não compreende. Porque o coração está fechado para as coisas de Deus. O coração está altivo, o coração está soberbo, e a pessoa sabe que, pensa que sabe muito, e acha que conhece muito. E aí ela tropeça, porque Jesus é manso e humilde de coração, e Jesus sempre ensinou coisas simples, que até uma criança entende. E mais à frente Jesus vai falar sobre as crianças, e diz que delas é o reino dos céus, porque as crianças são humildes, são sinceras. Vamos comigo aí, Mateus 19. Olha o que Jesus vai dizer. As crianças vão até Jesus, e aí o discípulo tenta impedir. Jesus falou: não, deixai vir a mim os pequeninos. Mateus 19, verso 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus está dizendo que, olha, quem vai para o reino é gente humilde como as crianças, gente sincera e pura como as crianças. Por isso ele disse: dos tais é o reino dos céus. Jesus está falando ali da pureza da criança, da inocência da criança. E só vai entrar nos céus quem se fizer como uma criança. Humilde, sincera, coração aberto, confiante. A criança confia.
Para a gente entrar no céu, a gente precisa confiar em Jesus. A salvação é pela graça e pela fé. Fé e graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você precisa crer no sacrifício vicário de Jesus. E aí a graça de Cristo te alcança. Teu coração precisa ser humilde e quebrantado. E aí, querido, o reino dos céus vai estar possível para você, se você se fizer como uma criança. Então, querido, quando a gente pensa em todos esses textos, do que é composto o reino dos céus? Aí Paulo vai fazer um arremate. Romanos 14, vamos comigo? Romanos 14, 17. Olha que Paulo vai dizer o que não é o reino dos céus e o que é o reino dos céus. Paulo traz uma luz na sua carta aos Romanos, capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17, Paulo diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então a gente percebe que a palavra de Paulo, ela se encaixa no que Jesus diz lá em Mateus 6, quando ele fala da ansiosa solicitude pela vida, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus havia falado: não vos preocupeis com o que haveis de comer e vestir, porque meu Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas, mas buscai primeiro o reino de Deus. Então você vai buscar o quê? O que é o reino de Deus? Aí Paulo vai dizer aqui: justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Querido, a pregação do Evangelho é uma coluna principal do reino de Deus, porque a pregação do Evangelho está embutida nela a justiça e a paz. Ela vai trazer paz aos homens e ela vai trazer justiça aos homens. Aquele que nasceu de novo, aquele que entrou no reino verdadeiramente, ele vai agir com justiça. Ele tem paz no coração. Romanos capítulo 5 diz que a paz de Deus, ela foi derramada em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, quem está em Cristo, automaticamente tem a paz de Deus. E ela guarda também o nosso coração. Filipenses, a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Ela guarda, ela domina o nosso coração. E a justiça, ela faz parte do Evangelho. E a alegria no Espírito Santo também está inserida. Então, querido irmão, querida irmã, se você entrou no reino, você agora tem esses componentes. E aí você morreu para o mundo. Se você morreu para o mundo, você abriu mão da mentira. E aí a gente volta lá em Colossenses para fechar esse mandamento e entrar no próximo. Quem é um cidadão do reino, ele abriu mão da mentira, porque ele morreu para o mundo. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, tirou a velha roupagem, a mentira maldita que está nos lábios de muita gente. Um vendedor te aborda para vender alguma coisa e ele lança uma mentira. Porque ele quer vender o produto, ele quer ganhar um dinheiro. Ele ama mais o dinheiro do que a justiça. Por isso ele mente para vender. Percebe? Alguém liga para a empresa, o diretor diz para a secretária, diz que eu não estou, ele não quer atender. Ele ama mais o trabalho dele, o que ele acha importante do que a justiça. E aí as pessoas mentem, o advogado mente, o juiz mente, a testemunha mente, todos mentem, porque não foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A mentira está enraizada na nossa sociedade, decaída, obscura.
marido mente, a esposa mente, os filhos mentem, o pai mente, porque a sociedade está em trevas. Mas, querido irmão, querida irmã, não convém que seja assim conosco, porque nós morremos para o mundo, nós tiramos a roupa velha, nos despimos e nos revestimos do novo homem em Cristo. Nós nascemos de novo, fomos salvos. E aí não mais mentimos. A mentira não faz mais parte do nosso vocabulário. E eu posso ouvir um amém, ver um amém, dê um like. Se você concorda, se você está nesse caminho, dê um like aí, dê um joinha. A mentira não faz parte do nosso vocabulário, porque agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, nós fomos revestidos de um novo homem. E aí nós vamos a Efésios 4, o cidadão do céu, que abriu mão da mentira, o cidadão do céu que abriu mão de vários pecados que Paulo vai relacionar aí no texto de Colossenses, porque ele está falando da nossa união com Cristo. Quem se uniu a Cristo abriu mão de um monte de coisa, querido. Não só da mentira, mas da prostituição, do engano, da lascívia. Ele abriu mão de várias coisas. E quando chega na carta aos Efésios, capítulo 4, quando Paulo vai falar da bondade, Efésios 4, verso 32, é o novo mandamento, é o próximo mandamento, de número 31, sede compassivos uns para com os outros. Durante todo esse tempo, nós começamos em janeiro a falar dos mandamentos da mutualidade. Todos eles, queridos, eles estão inseridos num contexto que fala de santidade, da nova vida em Cristo. E agora não é diferente. Efésios capítulo 4, abre comigo sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 32, o contexto aí é exortações à santidade. É o mesmo contexto de Filipenses, Colossenses, cada uma das cartas, Paulo sempre vai falar da nova vida em Cristo. Cada uma ele vai dar um tom, cada uma ele vai dar uma lista de pecados, aquilo que a gente não deve fazer, nem está inserido, e ele também dá sempre uma lista daquilo que a gente deve fazer e buscar. Perceba que no verso 25, olha o que Paulo começa dizendo aí. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, mutualidade. Não mentais uns aos outros, deixando a mentira uns com os outros. Fale a verdade. Querido irmão, querida irmã, é imprescindível que você fale a verdade com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, ainda que a verdade doa, né? Como diz o ditado, a verdade dói. Doa em você, não é no próximo. Muita gente usa isso de maneira errada. Eu falo mesmo. E aí fala para magoar, fala para ferir o outro. Não é isso. Falar a verdade quando você tem que se expor. Quebrou um copo, a criança quebra um copo, aí fica com medo de contar para a mãe, porque está com medo de apanhar. Ela tem que falar a verdade. E aí a mãe não pode sempre ameaçar o filho, porque senão vai deixá-lo amedrontado e vai levá-lo a mentir. Mas se ele vê a mãe falando mentira para o marido, ele vai aprender a mentir. Por isso os pais não podem mentir uns para os outros, nem mentir para o filho, para que o filho não aprenda a mentir. Porque se ele aprender a mentir para a mãe, ele vai mentir na escola para o professor, professora, depois vai mentir para o chefe, o encarregado, o diretor da empresa. E assim fica tudo contaminado. Não mentais uns aos outros. E aí Paulo então vai descer com uma relação. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com queira acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade,
e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. E aí chega no verso 32 e ele diz: antes, ao contrário disso, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós passamos já aí pelo mandamento sede benignos, né? E agora compassivos. Ser compassivo, querido, é ser bondoso, gentil, agradável, uns com os outros. Esta é a nossa performance como um cristão, um cidadão do céu, alguém que abraçou o reino de Deus. Os lábios dele precisam ter bondade. Fruto do Espírito precisa estar em nós. Gálatas 5:16. E ali vai falar as obras da carne e o fruto do Espírito. No fruto do Espírito está contido a bondade. O compassivo é uma pessoa bondosa, é uma pessoa gentil, é uma pessoa agradável. Esse é o mandamento para mim e para você. Sede compassivos, não sede mentirosos, não sede iracundo, não seja brigão. Lá nas obras da carne diz sobre a ira, sobre a dissensão, facção. Tudo isso é obra da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós nascemos de novo, se nós somos cidadãos do reino dos céus, nós devemos ser pessoas compassivas umas com as outras. Algumas vezes podemos ter momento de ira, mas olha o que diz lá o verso 26. Irai-vos e não pequeis. É possível se irar e não pecar, porque o domínio próprio vai entrar, você vai se acalmar, não vai falar com o coração irado, turbado, porque certamente se você falar, vai falar bobagem, vai soltar veneno dos lábios. E aí ele é muito firme quando ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E aí lá embaixo ele diz, longe de vós toda amargura e cólera e ira. Longe, isso precisa estar longe de mim e de você. Ah, mas como é que eu consigo isso? Querido irmão, querida irmã, orando e vigiando, lendo a palavra, meditando, buscando a Deus. Só tem uma maneira de andar em espírito, é buscar a Deus todos os dias. Orar, ler a Bíblia, aquele livro que muitas das vezes a gente abandona. É preciso ler e meditar todos os dias, vigiando e orando, para não entrar em tentação. E aí os nossos lábios vai ter sempre uma palavra boa. Ele diz aí, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que for agradável, a que sirva para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, quando a gente pensar em falar uma bobagem, tem que se frear a língua, colocar um guarda à porta da boca, colocar mordaça, e aí, querido, ser compassivo, gentil e bondoso, para a glória de Deus. Assim deve ser a performance de um cidadão dos céus. E nós, como igreja, precisamos, querido, nesse tempo de escuridão, salgar e iluminar essa sociedade que está terrivelmente escurecida pelo pecado. O pecado tem destruído a sociedade. E como igreja e você, como cidadão dos céus, nós temos o dever, a responsabilidade de não mentir
e de ser bondoso com as pessoas, de ser agradáveis e gentis, para a glória de Deus, para o avanço do reino, para a expansão do reino, porque tudo isso faz parte do reino. Uma resposta bondosa, quem dá é um cidadão do reino. E aí você está implantando o reino, quando você age dessa forma, e as pessoas então olham para você e percebem que você é diferente. Tua palavra é diferente, tem algo diferente em você. Você está ajudando a plantar o reino de Deus aqui na terra. Amém, queridos? Deus nos guarde, Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos sustente com sua graça, Deus nos quebrante o coração e nos leve para essa vida de um coração quebrantado, humilde, que busca Deus, que busca avançar com o reino todos os dias, para o louvor e a glória do seu nome. Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe, meu irmão. Hoje nós estamos encerrando essa série, os mandamentos da mutualidade, e vamos dar uma pausa nas lives. Estamos orando e pensando qual será a próxima série, e temos que estudar um pouco sobre o tema que o Espírito Santo de Deus vai mostrar. Em breve voltaremos com as lives, se Jesus não voltar, compartilhando mais da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Marcos Eber, meu querido filho na fé, irmã Janete, Deus te abençoe lá na Paraíba, Marcos Eber em Realengo, todos quantos estão conosco, Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Vamos orar, pedindo a graça de Deus para o dia de amanhã, o resto da semana. Deus te guarde da contaminação, se cuide, use máscara, use álcool em gel, lave as mãos sempre, e Deus certamente fará a parte dele. Mas a nossa parte nós devemos fazer. Querido Pai, te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, tua palavra que não volta vazia, não volta atrás. Que a tua palavra possa dar fruto em nosso coração. Senhor, aviva-nos o coração e a alma. Que sejamos, Senhor, avivados todos os dias. Que possamos buscar o teu reino em primeiro lugar e a tua justiça. E saber que as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai querido, abençoa meus irmãos, fortalece, sustenta a cada um dos teus servos, aviva o coração. Se alguém está desanimado, desalentado, que o teu Espírito essa noite possa vivificá-los na fé, para o louvor da tua glória. Se alguém enfermo, Senhor, toca e cura com tuas mãos poderosas. Visita, Senhor, os anciãos da tua casa, visita ali o meu pai, a dona Marilda, a tua serva, teus servos, toda aquela família, Senhor, que a tua mão poderosa possa estar com eles, curando e restaurando cada enfermo desse tempo. Visita e cura, Senhor, por misericórdia e graça. Guarda a tua igreja, livra da contaminação, manifestando a tua bondade e a tua graça, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Deus nos guarde, nos abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Assim que formos voltar às lives, nós vamos avisar aí pelo canal no Facebook. Deus te abençoe. Se quiser ouvir algumas mensagens, procure o nosso canal no YouTube. Marcos Fernandes, está lá, é o nosso canal. E ali todas as mensagens estão sendo gravadas e colocadas ali no canal do YouTube. Se você quiser ouvir, então vá e ouça a palavra de Deus. Deus te abençoe. Um forte abraço.